Então, mais uma vez, bom dia a todos. Aos pais, um bom domingo do Dia dos Pais, né? E aos pais mães, os pais avós, porque hoje nós temos pais de tudo que é tipo. O tema de hoje foi tirado do Evangelho. Quem aqui, eu acho que todos têm o hábito de fazer o Evangelho no lar, está no capítulo 15. O capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. O Geraldo diz que é mamão com açúcar, tá? Então, antes de eu falar sobre a parábola propriamente dita, quem esteve aqui a semana passada viu o Inês falando sobre a parábola. O que é parábola? Parábola é uma forma que Jesus usava muito, que é de contar uma história ou uma fábula, de um fato real ou não, mas sempre de cunho moral, sempre de cunho espiritual. E Jesus, ele era uma pessoa tão sábia, que ele usava os fatos do momento, os fatos do dia a dia, e aquilo virou uma história, uma parábola. E por que isso? O povo era ainda infantil, espiritualmente e moralmente. Então ele pensava que contando uma história, uma parábola, era mais fácil ficar gravado. E se a gente pensar, trazendo para as nossas crianças, quando nós contamos uma história para uma criança, a criança grava melhor. A história do Pedro e o lobo. A gente conta essa história para a criança para falar da mentira. Então a criança grava melhor o porquê ela não pode falar mentira. Então Jesus usava a parábola, que era uma forma realmente de ficar gravado na memória aquilo que ele estava falando. E samaritano, nós também costumamos usar muito essa palavra, né? Samaritano, nós sempre designamos alguém que é bom. Nossa, parece um bom samaritano. E é uma frase que às vezes a pessoa usa e não sabe nem porquê. Mas o samaritano, a origem do samaritano era da cidade de Samaria. Por isso ele era chamado de samaritano. A origem dele era a cidade de Samaria. E essa cidade, ela se tornou a capital do reino dissidente de Israel. Por quê? Porque ela foi destruída e reconstruída muitas vezes sob o domínio dos romanos. E a Samaria, ela constituiu uma das 4 divisões que originou a Palestina. E os samaritanos, eles estiveram sempre em briga muito grande com os judeus ortodoxos, por isso que eles se separaram. Por quê? Porque a Samaria seguia a lei de Moisés, o Pentateuco puro, e os judeus ortodoxos aceitavam a junção de livros, de outros adendos dentro da lei mosaica, e os samaritanos não. Então, eles tinham que se deslocar da cidade de Samaria até Jerusalém para participar dos cultos, das orações, lá do Sinédrio, de tudo mais. O que o povo de Samaria fez? Eles criaram um templo na própria cidade. Eles fizeram como que não precisassem sair, porque eles usavam as leis mosaicas no mais puro hebreu. Eles não aceitaram a adição de outros livros, de outros ensinamentos. Eles levavam o que Moisés falou à risca. E os judeus ortodoxos consideravam os samaritanos hereges. Por quê? Porque não seguiam a mesma coisa que eles. Mas eles eram bons. E por que Jesus, então, quis fazer essa parábola e dando como exemplo justamente o povo samaritano? Porque eles eram tidos pelos judeus como hereges, como apóstatas. Apóstatas é aquele que renegou a religião, mas eles não renegaram a religião. Eles continuaram seguindo a religião no mais puro preceito. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 30, começa a parábola do bom samaritano.
E por que foi feita essa parábola? Jesus era muito testado, era muito cutucado. Por quê? Porque eles esperavam uma brecha para mexer com Jesus, para ver se ele se traía, para ver se ele se ficava nervoso, irritava. Não. Jesus sempre levava esses cutucões e, a partir daí, Jesus fazia parábola, contava uma história, sempre usando algo real. Então, a parábola começa assim. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Então ele já cutucou Jesus, né? Porque ele queria saber o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Que leves nela? Aí ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e viverás. Simples. Só que ele, não contente, querendo abrir mais o leque de respostas e querendo cutucar Jesus, ele fala o quê? E quem é meu próximo? Porque ele queria mostrar que ele era justo. Aí Jesus, tomando a palavra lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto à beira da estrada. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, o levita também era um conhecedor das leis, um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado por compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que desperdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Perguntou Jesus. O doutor da lei lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Essa é a parábola do bom samaritano. E esse ensino propiciado por Jesus nessa parábola, ele é muito significativo, porque nesse pequeno texto nós podemos ver a caridade exercida sem querer nada em troca. A caridade pura, a caridade sincera, sem pretensão a nada. Essa é a verdadeira caridade. O samaritano, que era considerado pelos judeus ortodoxos um herege, ele usou de carinho, ele usou de caridade. Ele sabia que não ia ter nada em troca, ele nem sabia quem era aquela pessoa, mas ele se importou com ela. E o que Jesus quis mostrar a esse doutor da lei? Que a caridade não se vê, não se cobra, não se fala.
E se nós observarmos o sacerdote, o levita, quando passou, pode ser que no olhar aquele ser caído à beira da estrada, tenham até feito uma prece por ele. Mas só a prece? A prece levantou o homem? A prece curou as suas feridas? Então a prece não é importante? É importante, muito importante. Mas juntamente com a prece, eu preciso da ação. Não adianta eu ficar em casa orando pelo mundo e não fazer nada para modificá-lo. Não adianta eu ficar no meu lar achando que está tudo ruim, tudo errado e não modificar. Aí é que entra a caridade. Porque muitas pessoas comentam, né, sobre a caridade, mas a caridade exige dinheiro. Não, a caridade exige ação. Ação. Porque eu posso ser caridoso sem ter pão para dar. Eu posso ser caridoso sem ter uma sopa para dar. Porque nós sabemos que todos nós vivemos dias difíceis, dias complicados. Nós sabemos que às vezes andamos um bom pedaço a pé porque só temos dinheiro para uma condução. Mas eu posso ser caridoso de outras formas. Orando e servindo. Sorrindo, abraçando, confortando. Quantas pessoas precisam de uma palavra amiga? Então nós podemos trazer conforto espiritual para essa pessoa, paz ao coração dessa pessoa. Isso é caridade. E aquele que tem um pouco mais dá o pão, dá o alimento. E muitas pessoas têm o hábito de orar pelos outros, só orar pelos outros. Como tem muitas pessoas que têm o hábito de colocar um nome lá na caixinha. Eu estou precisando que vibrem por mim, que vibrem por mim. Vai colocando o nome, vai colocando o nome. Mas o que eu faço? O que eu faço para me melhorar? O que eu faço para me modificar? O que eu faço para ajudar o próximo? Quem sabe, se eu tivesse uma ação mais efetiva, eu ia sentir menos dor. Porque eu ia desviar o meu pensamento, eu ia desviar o foco. Porque nós temos o hábito de chorar em cima das nossas dores. Eu sou a última pessoa do mundo, eu sou a que mais sofre, eu sou a que sofre perdas, eu sou a que estou desempregada. Mas eu tenho que tirar proveito disso tudo, lições disso tudo, e aprender que tem pessoas que precisam muito mais, que sofrem muito mais, que sorriem. E estão caladas, e entendem. E isso não depende de conhecimento, de classe social, de nada, depende de amor. Aquele que vive o amor, que exerce o amor, ele é caridoso. Às vezes nós deixamos de ser caridosos conosco mesmo. Judiamos do nosso corpo, judiamos, maltratamos o nosso espírito. Com quirelas, com brigas inúteis, com dores que a gente pode disfarçar, esquecer, deixar para trás e olhar para frente, que é o que o samaritano fez. Ele sabia que não ia ter nada em troca, mas ele se preocupou com aquele ser. Quantas vezes nós passamos e a gente vê pessoas abandonadas no frio. Então quem tem carro, deixa sempre uma coberta lá no porta-malas, no banco de trás, uma blusa, um guarda-chuva. Porque às vezes não é nem uma pessoa necessitada, mas às vezes você vê alguém com uma criança na rua que a chuva pegou de supetão e eu tenho um guarda-chuva lá sobrando, cedo. E isso começa a ser um hábito. Mas eu vou no SEAC todos os dias. Mas eu sou caridoso. Porque eu fazer a sopa e virar as costas é um ato exterior.
Mas eu fazer a sopa e dar um sorriso para aquele menino que entra, para aquele homem que entra, isso é caridade. O vô João, que vocês conhecem aqui da casa, ele fazia questão de abraçar o morador de rua. E às vezes comentavam com ele, mas você vai pegar piolho, né? Eles estão cheirando mal. Não faz mal, eu posso tomar um banho. Isso é ser caridoso. É se dar. E caridade é isso. É se doar. É fazer bem para a gente e não para aquele ser que precisa. Porque quando você faz um ato de caridade, você se sente bem. Você se sente em paz. Você chega em casa, deita e faz assim, nossa, hoje eu estou me sentindo tão leve. Por quê? Porque eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor, eu dei o meu amor. E caridade é isso. E Jesus aproveitava então essas pequenas brechas que apareciam para dar lições imensas. Lições de amor ao próximo. E que era simples. Muitas pessoas fazem a caridade esperando recompensa. Faz barganha com o céu. Eu vou ser caridoso porque eu não quero nascer de novo, não quero voltar mais para a terra, quero ficar lá no canto no céu. Aí a caridade eu estou barganhando, não é a caridade pura. Eu estou fazendo caridade porque eu quero algo em troca. A caridade cobrada, como nós fazemos, porque tem muita gente que fala assim, olha, eu vivo com meu marido ou com a minha esposa, é um inferno, mas eu aguento. Eu aguento porque eu não quero voltar de novo com ele. Não quero mais voltar com ela. Mas eu amei. Eu fui caridoso. Não é fácil. As pessoas que vêm viver no nosso convívio, não é por acaso. São as dificuldades que nós temos realmente para o quê? Para evoluir, para crescer. Chico uma vez foi num velório e a senhora fez assim, viu Chico, vivi 60 anos com ele. Cumpri minha parte. E Chico perguntou, mas você amou? É isso. Caridade é amar, respeitar, não é aturar. Caridade, eu sei que é difícil, porque eu também sou humana, eu também tenho meus perrengues. Não é fácil viver neste mundo. Por isso que é um planeta de provas e expiações. Somos provados. Sofremos as vicissitudes para ver se aprendemos a lição, para pôr em prática essa lição. Não estamos aqui a passeio ou de boa, não estamos. Nós estamos realmente para testar se eu sou caridoso, se eu sou boa esposa, se eu sou boa mãe, se eu sou bom pai. Hoje é dia dos pais. Dia dos pais é todos os dias. Dia das mães é todos os dias. É dia do ser humano. É todos os dias. Respeitar todos os dias. Amar todos os dias. Viver dia a dia com aquela pessoa difícil e não se desesperar. Não se achar... Não, Deus deu tudo de ruim só na minha casa. Não! Todos os lares têm problemas, todos os lares passam por dor e aflição, todos os lares têm dissidentes, tem casamentos que acabam todos os dias e casamentos que recomeçam todos os dias. Vamos ser caridosos. Nós não perdemos alguém, nós ganhamos um amigo, porque o amor se transforma. Vamos ser caridosos. Se aquele ser não é caridoso conosco, mas nós vamos ser com eles. Isso é que Jesus queria ensinar, que o samaritano, que era considerado uma pessoa de lado, foi caridosa.
foi amorosa, foi consciente, se preocupou, pagou lá o dono da estalagem para cuidar dele e que quando ele voltasse, ele complementaria o valor. Isso é caridade, isso é amor ao próximo. Não é fácil? Não, não é fácil. Amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se eu amar o próximo como eu me amo, não é amor integral. Porque a gente não se ama. A gente se machuca. A gente se tortura. Porque se nós perguntarmos, somos felizes? Mais ou menos. Por quê? Porque a vida não é fácil. E qual é o nosso hábito? Torná-la mais difícil. Torná-la mais complicada. Se nós aprendêssemos a facilitar, a melhorar os nossos hábitos, saberíamos lidar melhor com o próximo. E eu digo o próximo mais próximo, o próximo que mora junto de nós. Não é fácil. Quanta gente tem problema com filho? Filhos difíceis, filhos problemáticos. Mas nós também temos que lembrar, principalmente nós que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, que esse irmão que está no meu convívio não foi colocado ali por acaso. É porque eu tinha condições de ajudá-lo. É porque Deus confiou em mim. Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Então ele tinha certeza que nós íamos sair vitoriosos. Então não podemos nos sentir o último bolacha do pacote. Não! Ele confiou em nós. E ele nos deu o quê? As ferramentas para isso. Nos deu o amor, a caridade. Ele nos dá a paciência, a abnegação, a fraternidade, a indulgência. Ele nos ensinou as leis de amor, lei de justiça, de amor, de caridade. É isso que Deus veio nos ensinar. E essas parábolas de Jesus, para quem pega o Evangelho e começa a ler, todas chamam moralmente o nosso coração. Nos toca ali firmemente. Porque Jesus tinha isso. Ele tinha o hábito, a sua firmeza era feita com amor. Não era feita com violência, com nada. Ele transformava a picuinha daquele numa história de aprendizado. Ele veio nos mostrar que todos nós podemos ser o bom samaritano. Todos nós. Com o nosso vizinho. Às vezes, porque o carro está mal colocado na garagem, agimos de maneira nervosa, deselegante, que bastaria falar, por favor, não põe mais assim, que me incomoda quando eu saio. Mas não, nós já vira guerra. E a guerra vira para nós mesmos. Nós nos ferimos, nós desaprendemos. E é isso que a parábola do bom samaritano quis mostrar, que todos nós podemos fazer o bem, todos nós podemos ser caridosos, de forma simples. No livro de Carvai Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse livro ele retrata a didática do discurso de Jesus, porque ele dizia que o mestre não perdia nenhuma oportunidade de enaltecer os pobres, os deserdados, os repudiados. Jesus sempre usava aquele que mais necessitava como exemplo. Tanto nessa como nas demais parábolas de Jesus, o objetivo não muda, Schutel fala. Ele aproveita de uma realidade material para evocar as realidades de cunho moral, de cunho espiritual.
E o interessante ainda é que essa parábola, ela foi proposta por um doutor da lei a um judeu da alta sociedade para tentar Jesus. E esse doutor que tentou Jesus, ele não ignorava os mandamentos, só que ele não punha em prática. É como nós não ignoramos os mandamentos. Nenhum de nós aqui pode dizer, eu não sei. Nós já deixamos isso lá atrás. Nós sabemos sim. Porque aquele que diz, eu não sei e não sabe mesmo, tudo bem. Mas nós sabemos. Nós frequentamos uma casa, escutamos uma palestra de cunho espiritual, de cunho moral, uma palestra evangélica. Nós já conhecemos alguma coisa, não é a nossa primeira vez. Então nós não podemos alegar ignorância. Nós não fazemos porque não queremos. Nós não fazemos porque realmente é difícil. Mas temos que começar. E Carbal, ele fala assim como o sacerdote que também conhecia e não aplicava a lei, Schutel diz que podemos comparar o samaritano à humanidade saqueada de seus bens espirituais e da sua liberdade pelos poderosos do mundo. Porque é o que a gente vê sempre, o mais forte dominando o mais fraco. Desde que o homem é homem, isso acontece. Está na hora de nós quebrarmos esse elo. É o mais forte ajudando ao mais fraco. E não criticando, não pisando. Porque se todos nós adotássemos essa postura, nós conseguiríamos mudar o mundo. O mundo. Porque o mundo é assim. A humanidade é assim. O mais forte sempre pisando no mais fraco. E vamos começar isso na minha casa. O mais forte, o pai, não vai pisar na mãe, que é o elo mais fraco, o elo mais... Ou às vezes é o contrário, né? Porque às vezes tem muita mulher que pisa em cima do marido. Mas vamos começar isso no nosso lar. Quebrando esse domínio que eu mando, eu sustento, eu pago. Vamos exercitar essa caridade lá. Nós vivemos num núcleo familiar. Nós viemos para nos ajudar, nos melhorar. Não é eu, é nós. Nós estamos aqui para nos melhorar. E isso eu falo para mim, para a Dona Antônia, para o Geraldo, para todos nós. Porque o melhoramento é isso. É uma comunhão de pensamentos, é uma comunhão de atitudes. E muitas vezes eu também comento, ser bonzinho aqui é fácil, muito fácil. Eu estou num ambiente acessível ao amor, estabilizado, confortável, equilibrado. Então aqui a gente sorri para todo mundo, abraça todo mundo, beija todo mundo, porque o ambiente é propício. E quando eu saio daqui? E eu continuo esse grau de amor, eu continuo sendo humano, na palavra humano, de ser bom, de ser solidário, de ser caridoso. Eu já entro na padaria e já brigo porque fui mal atendido. Aí é que está. Não é fácil. Porque se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Estaríamos lá no mundo espiritual, escutando as músicas gostosas e trabalhando com o Senhor. Mas não, nós temos ainda que aprender. E temos um longo caminho de aprendizado. E esse aprendizado começa dentro do meu lar. Com os meus desafetos. Com aqueles que tornam o meu dia a dia difícil. A maior parte chega numa casa de oração movidos pela dor.
Ninguém chega aqui feliz e falando, olha, eu vim porque eu sou muito feliz e quero seguir a religião. Não, a gente chega aqui com problemas de várias ordens. De saúde, problema espiritual, problema com filho, problema com esposa, com esposo. Chegamos aqui com problemas, com perdas. Não chego aqui feliz e contente. Mas aí o que eu faço para mudar? Faço tratamento. E faço tratamento. E acabo o tratamento e faço tratamento. Não adianta eu só fazer o tratamento, porque eu entro, tomo o meu passe e fico bem. Mas eu saio, o meu problema está me esperando lá fora. Eu não me modifico. Aí é que entra a minha caridade comigo. Eu tenho que ser caridoso comigo. Quando eu passo lá no atendimento fraterno, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que me modificar. Porque se eu não me modificar, eu não vou melhorar. Se eu não me modificar, eu vou continuar só fazendo o tratamento. Então vamos pensar nessa modificação nossa. Vamos pensar no bom samaritano. Talvez não conseguimos ainda chegar nesse nível de amor do bom samaritano, nessa pureza, nesse conhecimento, mas já estamos com o caminho aberto. Vamos ser mais caridosos, mais amorosos, mais amigos, um pouco mais fraternos. E é isso que nós estamos aprendendo aqui todos os dias. Se fala muito em caridade, mas fazemos pouco a caridade. A verdadeira caridade, aquela caridade despretensiosa. Então, quando eu chegar em casa e eu tenho aquele filho difícil, ou esposa, ou marido, vamos entender que eu preciso exercitar essa caridade com eles. Amá-los é ser caridoso, amá-los é respeitar as diferenças, os problemas e procurar a melhor solução. Então vamos pensar assim, vamos amar como eu queria que me amasse. Vamos ajudar como eu queria que me ajudasse. Será que eu gostaria que fizesse isso com ele? Então não vou fazer, porque eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então vamos ser mais caridosos, mais amorosos, e principalmente um bom samaritano. Muita paz a todos, um bom domingo a todos vocês. Nosso Pai, de infinita misericórdia, neste momento que somos banhados por sua luz, pedimos a vossa bênção para todos os pais do mundo, principalmente aqueles pais que não conseguem dar o sustento para a sua família. Pedimos a vossa bênção para os pais que se encontram hospitalizados ou em seus lares com doenças que impossibilitem de cuidar de seus familiares. Pedimos a vossa bênção, Senhor, para aqueles pais que estão esperando a oportunidade desta grande missão de ser pais. Pedimos a vossa bênção para aqueles pais que ainda não compreenderam essa grande missão. Pedimos a vossa bênção, Senhor, para os pais que se encontram no plano espiritual,
Senhor de infinita misericórdia, que todos os lares do mundo encontrem essa mão amiga que os conduza, essa força que dá a cada um o amor, o carinho para aqueles que estão ao seu lado. Que o Pai seja aquela força que toda a família encontre nos momentos de dificuldade, que possam estar de mãos dadas com aqueles que foram colocados sobre a sua responsabilidade. Sabemos, Senhor, que a nossa humanidade ainda não encontrou os seus ensinamentos e que muitos se afastaram dessa grande missão. Mas esperamos, Senhor, que vós os abençoe, indique-lhes o melhor caminho, que eles possam compreender a grande responsabilidade que é ter filhos para conduzi-los para o bem. Agradecemos, Senhor, toda a vossa luz, todos os vossos exemplos, e abençoe, Senhor, a todos nós, que encontremos o verdadeiro caminho da paz e do amor e da responsabilidade.